Olha, muita gente saiu ferida de morte nesta mãe de todas as delações, a delação feita por 78 executivos, diretores e controladores da Odebrecht. Muita gente saiu ferida de morte. Mas, na minha avaliação, pelo menos 2 personagens resultaram feridos de morte mesmo para valer. Um, a ex-presidente Dilma Rousseff, e outro, o ex-presidente Lula da Silva. Acho que não tem salvação para os dois não, hein? Nesta quinta-feira, inclusive, eu estava dando uma olhada no noticiário internacional. A Dilma está lá nos Estados Unidos fazendo um périplo de conferências lá, tentando vender a ideia de que sofreu um golpe. Essa história edulcorada, história da carochinha, né? E ela esteve nesta quinta-feira na Universidade The New College, Nova York. Eu conheci essa universidade. Ela esteve lá fazendo uma palestra e no meio da palestra um dos alunos passou bem na frente dela e em inglês gritou para ela assim: sai daí, sua ladra de merda. Forte, né? É forte. Ela vai escutar muita coisa parecida com isso quando voltar ao Brasil, se não for presa quando voltar ao Brasil nesse final de semana. Condições para que isso possa acontecer parece que sobram desta delação premiada, né? Vocês vejam que a Dilma chegou ao requinte, segundo o Marcelo Odebrecht, depoimento na PGR e para o juiz Sérgio Moro, de fazer reuniões ordinárias com ele na biblioteca do Palácio da Alvorada para combinar como é que teria que haver a distribuição de dinheiro sujo. E reclamava quando o dinheiro ia para o PMDB. O Marcelo dizia para ela: olha, presidenta, ele falava presidenta. Olha, presidente, o dinheiro foi PT também. Aí ela recuava. Epa, é verdade que esse Marcelo Odebrecht parece um psicopata ali, né? Naquelas imagens de televisão. Blazer azul, camisa azul, bem penteadinho, bem articulado. Bem articulado. Parece um gerente de banco falando, né? Ele faz negócios. Fazia 2 tipos de negócio com os políticos corruptos. O primeiro era Caixa 2. Né? O que era o Caixa 2? Era um dinheiro que a Odebrecht entregava para os políticos, não contabilizado, um dinheiro que não era de grande valor, Caixa 2. Né? Era um dinheiro que não estava vinculado necessariamente a nenhum compromisso específico de interesse da Odebrecht naquele momento. Isso era Caixa 2. Era um investimento que eles faziam no futuro daquele político, né? Em relação a Manuela Dávila, comunista aqui de Porto Alegre, por exemplo, para quem eles doaram 350 mil pelo Caixa 2 para a candidatura dela a prefeita e a deputado depois, o Alexandrino Alencar, que foi quem deu dinheiro para ela, dizia assim: nós acreditávamos muito no potencial da Manuela Dávila. Acho que ele errou, hein? Bom, mas, enfim, o Marcelo Alencar disse, né? Classificou dessa maneira, assim como o gerente do banco. Olha, esse era um investimento menor, mas era um investimento. Né? O segundo, qual é? Era a propina. O que é? Qual é a diferença dos dois? Primeiro que o Caixa 2 é um crime eleitoral, não está tipificado como crime pelo Código Penal. Né? Crime eleitoral menor potencial ofensivo. Né? Eu acho que todos eles vão escapar disso aí. Agora o outro não, o outro é propina. Bom, é Código Penal mesmo, é cadeia, 12 anos, não é 5 não, é 12 anos. Né? É cadeia, para cada crime, né? Opa, e aí é propina. E o que é propina, segundo o Marcelo Odebrecht? Propina é um dinheiro que a empresa dava para políticos em troca da aprovação da edição. No caso do Lula e da Dilma, eles tinham que editar medidas provisórias ou mandar para o Congresso projetos de lei que beneficiasse a Odebrecht ou o setor onde a Odebrecht atuava. Para os demais parlamentares, por exemplo, dirigentes partidários, a propina era para que eles garantissem votos lá dentro do Senado e da Câmara. Essa é a equação. Então são as duas formas, né? E eles usavam essas duas formas. O impacto dessa mãe de todas as delações é alguma coisa assim: olha, senhores, eu tenho 75 anos de idade, 60 anos de jornalismo, eu nunca vi nada, nem sequer parecido com isso, nada.
Eu sei, durante toda a minha vida houve corrupção na política. Sempre houve. Sempre. Eu acho que desde que Adão e Eva existem, né? Quando Adão e Eva existiram, o Caim não pôde resolver corrompendo o Abel, matou Abel, né? Mas na política também acontece isso aí. Puxa vida, o impacto é muito grande, né? As pessoas até já sabiam grande parte dessas coisas que foram narradas ali, mas vi o Marcelo Odebrecht falando, um dos homens mais ricos do Brasil, o pai dele, um homem de idade, o homem mais rico do Brasil, Emílio Odebrecht, falando daquela maneira. Puxa, ele chegou ao ponto de dizer que aquela carta ao povo brasileiro, lembram-se da primeira eleição do Lula? Foi ele que escreveu para o Lula. Vejam só, senhores, é alguma coisa assim de espetacular. As pessoas até me perguntam assim, hoje eu falei com o pessoal da Rádio Diário Serrano de Cruz Alta, que me perguntou assim, e agora? Bom, e agora? E agora? Fica por isso mesmo? Olha, eu acho que tem dois cenários aí, né? Primeiro, o cenário do ponto de vista jurídico, digamos assim, e policial. O que vai haver com essas centenas de pessoas aí que foram que vão ser investigadas, né? É o seguinte, o ministro o Fachin, o que ele aprovou? Ele aprovou que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, é o Ministério Público Federal que vai acionar a Polícia Federal, começa as investigações para cada caso. Primeiro isso aí, então serão abertos inquéritos. O primeiro passo agora é abrir inquéritos. Eu soube que na semana que vem já o pessoal já começa a ser chamado pelos procuradores do Ministério Público Federal, cada um no seu âmbito, né, na sua esfera. Quer dizer, quem tem foro privilegiado direto lá na Procuradoria-Geral da República, quem não tem foro privilegiado nos seus estados, ali na Justiça Federal, mas no caso, primeiro pelo Ministério Público Federal de cada estado. Então começa por ali, esses inquéritos, né, no âmbito da PGR, do Ministério Público Federal, dos estados e com o auxílio da Polícia Federal. Então, esses inquéritos. O Fachin disse, eu quero 30 dias resolvido isso aí. Não sei, 30 dias. Semana que vem já começa a gente a ser ouvido. Né? Vai ser divertido ver esse pessoal chegando tudo lá, né? Alguns deles podem sair presos, inclusive, de lá. Bom, senhores, e depois, concluídos esses inquéritos, né, a PGR e o Ministério Público Federal vão decidir se fazem denúncias ou não aos juízes de cada caso. Né? Se não fizerem denúncia, manda arquivar e está acabado. Se fizerem denúncia, que é o mais provável, essas denúncias serão protocoladas na forma de petições iniciais nos juizados federais ou no Supremo Tribunal Federal. E aí, então, no caso, o ministro Fachin, o outro ministro relator, né, o Fachin, ele acolhe a denúncia e abre o processo. Os juízes federais nos estados acolhem a denúncia e iniciam o processo. E se iniciarem o processo, eles vão colocar em julgamento. Todos eles, todos esses políticos. Né? Colocar em julgamento. E aí, poderá condenar ou poderá absolver. Então, prazos. Na Justiça Federal, principalmente a do Paraná, com o Moro, vai ser coisa assim, ó, muito rápida. Vocês já viram isso aí. Né? Conhece essa história. Vai ser muito rápido, né? Bom para quem? Bom para quem acha que o Lula e a Dilma têm que estar na cadeia, porque lá, eles vão parar lá. Eles não têm foro privilegiado. Bom, e não tem mais caso. Supremo Tribunal Federal. Bom, aí, ó, senhores, mensalão foi 3 anos, né? Então vai passar do mandato. Né? Então, do ponto de vista jurídico, digamos assim, essa é a rota. E do ponto de vista político, né? Você que me pergunta se isso vai ficar por isso mesmo? Bom, senhores, se o povo não for para a rua, se não houver uma comoção nacional, estimulada ou não pela mídia, se não acontecer nada disso, esse pessoal vai tentar ganhar prazo o quanto puder e vai tentar melar isso o quanto puder. Agora, se nós todos, de alguma forma, pelas redes sociais, por pressões de tudo que é forma, para ir para a rua, se a gente chegar à constatação de que essa coisa aí foi longe demais, cai tudo, viu?
Cai tudo isso aí, cai, porque mesmo antes dos julgamentos, das denúncias, o ideal seria que essa gente toda fosse derrubada, né? Congresso, governo Temer, todo mundo, né? Isso aí não deveria sobrar para nós. Está tudo contaminado, né? Esse sistema político e partidário brasileiro está contaminado, está podre, está podre. Quem se salva vai se salvar numa nova eleição também, então sai tudo, né? Isso aí, para limpar esse país aí, vai ter que ser dessa forma aí. Isso dá para fazer por bem? Dá, sim, dá para fazer por bem, como que não? Né? Dá para fazer por bem, é só tirar esse governo. 90 dias depois tem que eleger um novo governo, emparedar o Congresso para que eleja alguém que possa levar isso até as próximas eleições, né? Com ou sem uma constituinte exclusiva, que eu acho que seria ideal uma constituinte exclusiva, né? E na próxima eleição aí não permitir que nenhum dessa gente aí possa inclusive ser candidato, né? Com uma reforma inclusive partidária, né? Porque esses partidos todos aí têm que ser proscritos, né? Porque todos eles se transformaram em organizações criminosas. Senhores, é isso aí. Eu desejo a todos uma boa Páscoa. Reflitam sobre tudo isso que eu disse aqui agora e pensem o seguinte: olha, sem que cada um de nós faça a pressão que nós pudermos fazer, sobretudo nas ruas, isso aí vai acabar para as calendas gregas, né? Acho que a gente não vai permitir isso, né? Não, vamos ficar atentos aí, vamos lá. É isso aí.